Oi, meu nome é Laís e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou fazer um compilado de todos os vídeos antigos da máquina de costura Singer M1605, como encher a bobina, como trocar a agulha, entre outros. A Singer M1605 é um modelo de máquina de costura doméstica, mecânica, também chamada de máquina de costura portátil, devido ao seu tamanho pequeno e facilidade de transporte. É um modelo de máquina de costura simples. Ela tem 6 tipos de pontos, incluindo uma casa de botão em 4 passos. Braço livre que facilita a costura em mangas, punhos e barras. Costura com agulha dupla, que faz costuras paralelas e aplicações como nervuras. Estrutura interna de metal, que aumenta a estabilidade na costura. Velocidade de até 750 pontos por minuto da costura. Pino porta-carretel na vertical. Apoio da base com nivelamento para alinhamento na máquina. Iluminação por LED, para maior brilho e não esquenta. Caixa de bobina na vertical. Alça para tornar o transporte mais fácil. Junto com a máquina vem vários acessórios e você pode guardar na caixa de acessórios. Junto com a máquina vem vários acessórios e você pode estar guardando na caixa de acessórios, que também é a extensão da base. Então é só retirá-la, abrir e você guarda ali os acessórios. Ok, então vamos lá. Ela vem com uma sapatilha de uso geral, que eu já deixei aqui na máquina. A sapatilha para pregar zíper. A sapatilha para casas de botão. A placa isoladora dos dentes, uma chave de fenda, o abridor de casas, e ele também é um pincel de limpeza. Aqui, o abridor de casas. Os feltros para o pino porta-retrós. As agulhas e as bobinas. Seletor dos pontos. Tem 6 tipos de pontos, incluindo uma casa de botão em 4 passos. Alavanca do retrocesso, que serve para fazer os arremates no começo e no final da costura. Aqui é o primeiro guia da linha. Ele sempre será usado tanto para encher a bobina, quanto para a costura propriamente dita. Aqui nós temos o pino enchedor de bobina. Ela possui 2 pinos porta-retrós na vertical. Possui seletor de ajuste da tensão de linha, que regula a força que é colocada sobre a linha. O padrão é deixar entre 3 e 5, o que é o meio termo, pois esta é a mais usada para a maior parte dos tecidos. Assim que você termina a sua costura, você vem no cortador de linha, que fica na lateral da máquina. Aqui mais embaixo nós temos a sapatilha e aqui nós temos a extensão da base e caixa de acessórios. Aqui você pode tirá-la e fica o braço livre, que facilita a costura em mangas, punhos e barras. Sem a caixa de extensão da base, temos acesso à caixa de bobina, que é feita de metal. Aqui está o volante. Desce a agulha para iniciar a costura e também serve para fazer pontos manuais. O interruptor da máquina acende uma luz de LED para maior brilho e não esquenta. Aqui nós temos o conector para o cabo de energia. A guia-linha da bobina, parada automática da bobina, uma alça para tornar o transporte mais fácil. A alavanca da sapatilha e o controlador de velocidade. Ele tem um tamanho excelente.
primeiro passo é colocando o feltro e o retrós de linha no pino porta-retrós. Em seguida, passe a linha do retrós pela guia da linha superior. Enrole a linha no sentido horário em volta dos discos de tensão. Com esse tanto de linha que sobrou, dê algumas voltas na bobina. Passe a ponta do fio pelo furinho de dentro para fora. Coloque a bobina no pino do enchedor de bobina. Segure a linha esticada e pise no controlador de velocidade. Após algumas voltas, solte o controlador e corte a linha solta. Aperte novamente o controlador até a bobina encher completamente ou quanto acha necessário. Solte o controlador e corte a outra linha. Empurre a bobina para a esquerda e retire-a do pino do enchedor de bobina. Ah, uma dica importante. Quando o pino do enchedor da bobina estiver em movimento, a máquina não irá costurar. Para voltar a costurar, empurre o pino para a esquerda, que é a posição de costura. Então, o primeiro passo é colocando a flanelinha no porta-retrós. Coloque a linha encaixada aqui. Depois, passe a linha pelo primeiro guia de fio. Passe a linha pelo segundo guia de fio. Puxe a linha até que passe pelo disco de tensão da linha. Suba novamente para passar pelo estica-fio na sua altura máxima. Para isso, gire o volante da máquina com a mão no sentido anti-horário, até que ela esteja na altura máxima. Então, a linha percorre pelo estica-fio dessa forma. Desce novamente, passa pelo último guia que está próximo da agulha, do prendedor de agulha. Após isso, é só passar a linha pela agulha e está pronto. Preste atenção que aqui tem uma dica para ter mais espaço para passar o fio. Abaixe a alavanca da sapatilha e, para agilizar o trabalho de passar a linha pela agulha, segure um papelzinho atrás da agulha e a linha deve ser passada com a sua ponta direcionada de frente para a agulha, ou seja, de costas para você. Assim que você passar a linha na agulha, levante novamente a alavanca. Puxe a linha para trás pela parte de trás da agulha da máquina. E agora, você pode puxar o fio até ter uma sobra mais ou menos de 15 centímetros. Faça isso com cuidado. Quando inserir ou remover a bobina, a agulha precisa estar na posição mais alta. Então, remova a extensão da base e abra o compartimento da caixa da bobina. Puxe a trava e retire a caixa da bobina. Se você manter a trava puxada, a bobina não sai. É só soltar a trava, virar e trocar a bobina.
Para colocar a bobina na caixa de bobina, é só fazer dessa forma. Coloque a bobina na caixa, deixe um pedaço de linha da bobina sobrando, certifique-se que o sentido que a bobina está girando é horário e prenda o fio dessa forma. Assim. Agora, puxe a trava novamente e encaixe a caixa de bobina na lançadeira, mantendo o braço virado para cima. Dê uma conferida para ver se está tudo ok. E deixe essa linha sobrando mesmo. Puxe o fio da bobina até ter uma sobra de linha razoável. Certifique-se que você levantou a alavanca da sapatilha. Ah, e no vídeo anterior eu ensinei como passar a linha na máquina de costura. Segure a linha de cima e gire o volante da máquina no sentido anti-horário. A agulha vai descer, envolver a linha da bobina e puxá-la para cima da máquina. Depois de puxada, passe a linha de cima pelo meio da sapatilha. Puxe as duas até ter uma sobra mais ou menos de 15 centímetros. Leve as duas linhas para trás. E aí você fecha o compartimento da caixa de bobina e a máquina já estará pronta para uso. Eu já cortei um pedaço de tecido e vamos testar nesse tecido aqui. Já passei a linha na agulha. Aqui é o seletor de pontos. Vocês podem ver que tem uma marquinha aqui, é onde o ponto vai ser selecionado. Vamos começar pelo ponto reto. Ah, e você só pode girar o seletor de pontos com a agulha levantada. Então, abaixo a agulha e a alavanca da sapatilha. Estica bem o fio. Esse é o segundo ponto, então vamos para ele agora. Abaixo a agulha. E o terceiro ponto agora. Então, aqui está os 3 pontos retos. O primeiro, o segundo e o terceiro. Agora, nós vamos para o ponto zigue-zague. Então, nós vamos começar pelo menorzinho. O médio agora.
E por último, dos pontos em zigue-zague, o maior. Então, gente, aqui estão os pontos em zigue-zague, o menorzinho, o médio e o maior. Agora, nós vamos para o 3 pontinhos, e é o ponto mais usado para costurar tecidos elásticos. Abaixar a agulha e a alavanca da sapatilha. Ponto invisível. E agora, o ponto decorativo. Então, aqui nós temos o ponto 3 pontinhos, o invisível e o decorativo. Aqui nós temos as casas de botão. 1, 2, 3 e 4. Porém, eu vou mostrar em outro vídeo. Agora, nós vamos comparar a tensão mínima e a tensão máxima no ponto reto. Então, vamos para o ponto reto, primeiro ponto aqui, e eu vou colocar na tensão mínima. Baixo a agulha. E agora, nós vamos para a tensão máxima. Então, gente, vamos para as considerações. Esse aqui é a tensão mínima. Eu achei que ficou um pouco frouxa. E essa aqui é a tensão máxima. Eu achei que ficou um pouco repuxado. Então, você vai ajustando a tensão para fazer uma costura perfeita no retalho sempre, antes de usar o tecido definitivo. Então, gente, como vocês podem ver, eu estava costurando esse tecido, porém a máquina travou. A agulha ela mal se movimenta, ela não sobe, não desce. Então, não precisa se preocupar nesse caso, ficar apavorada. Então, a primeira coisa que eu faço é retirar a extensão da base. Então, gente, é muito comum máquinas de costura apresentar travamento, né, nesta região. Então, sempre que sua máquina apresentar algum tipo de travamento, a primeira coisa é remover a caixa de bobina. Ok? Aí você vai destravar o aro da lançadeira e vai remover o prendedor da lançadeira. Ah, gente,
é importante verificar se tem algum pedaço de linha enroscado no corpo da lançadeira. E se for o caso de um travamento da lançadeira por conta de pedaço de linha ou sujeira de fiapos de tecido, vai ser bem comum uma certa dificuldade para tirar essa lançadeira, já por conta do que houve um travamento com a linha no corpo, né? Então, vamos ver aqui se tem. Ela estava enroscada mesmo. Aqui. Então, vou tirar aqui, ok? Então, tem essa linha aqui sobrando. Então, o que que eu faço agora? Eu vou tentar movimentar a agulha. A agulha já tá movimentando, então eu levanto a agulha, levanto a alavanca da sapatilha e retiro esse tecido. E é só cortar aqui. Ok. Então, gente, agora é só retornar as peças, colocando cada uma no seu devido lugar. Importante fazer o travamento. Opa. E aqui eu vou colocar, por último, a caixa da bobina. Agora, não se esqueça de travar bem, né? E como eu fiz, e fazer alguns movimentos para verificar que o equipamento não travou novamente. Ok, está prontinha para o uso. O que dá para guardar na caixa de acessórios da máquina de costura Singer M1605? Então, eu vou abrir aqui para vocês verem. Como vocês podem ver, é um espaço pequeno, mas consigo guardar tudo o que preciso. E se precisar levar a máquina para algum lugar, consigo levar o básico aqui dentro. Isso também facilita os itens de costura não ficarem esquecidos em qualquer lugar, estando sempre à disposição na hora da costura. Agora eu vou mostrar o que eu guardo. O feltro, a chave de fenda, a placa isoladora dos dentes, a sapatilha para pregar zíper, as bobinas, as agulhas, a sapatilha para casas de botão, o abridor de casas e pincel para limpeza, a linha e a fita métrica. Então, gente, percebam que dá para colocar mais alguns itens aqui, mesmo o espaço sendo pequeno. Como trocar a agulha, a sapatilha para pregar zíper, a sapatilha para casas de botão e como colocar a placa isoladora dos dentes. Na máquina de costura Singer M1605. Então, vamos lá? Vou começar esse vídeo trocando a agulha. Coloque a agulha na sua altura máxima. Abaixe a alavanca da sapatilha. Comece a desparafusar no sentido anti-horário. Vou utilizar essa ferramenta que vai me auxiliar.
Alguns giros já são suficientes. A agulha sairá facilmente por baixo. Note que a parte achatada da agulha sempre fica virada para a parte de trás da máquina. Agora é só pegar a agulha nova, encaixar a agulha bem aqui em cima na máquina e apertar o parafuso, girando no sentido horário. Aperte até que a agulha fique bem firme e puxe para verificar. Cuidado para não apertar demais e acabar danificando o prendedor de agulhas. Trocando a sapatilha de uso geral para a sapatilha de pregar zíper. Gire o volante em sua direção até que a agulha esteja em uma posição mais alta. Para remover a sapatilha, levante a alavanca da sapatilha, pegue-a e puxe em sua direção. Sim. Coloque a sapatilha de modo que a barra de metal alinhe com a abertura da haste. Empurre-a e ela se fixará. Assim. E para colocar a sapatilha para casa de botão, é só seguir a mesma dica anterior. Levante a alavanca da sapatilha, mantenha a agulha levantada. Encaixe a sapatilha para a casa de botão, de modo que a barra de metal alinhe com a abertura da haste. Para certos tipos de trabalho, como serzidos ou bordados com movimentos livres, deve ser utilizada a chapa isoladora dos dentes. Essa parte aqui são os dentes. Vou baixar a agulha e vocês vão ver como reage os dentes. Ele está subindo e descendo. E esse movimento, na hora de fazer o quilt, não é legal. Então, você pega a placa isoladora dos dentes. Essa parte tem um relevo. Aqui. E você vai encaixar nesses furinhos aqui, que tem na máquina. Deixe a agulha na posição mais alta e passe aqui por baixo. Encaixe a placa isoladora dos dentes. E vai fazer esse barulhinho de encaixe. Espero que tenham gostado desse completão da máquina de costura Singer M1605. E antes de encerrar o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, deixar um like, pois me ajuda muito. E até mais!